Afinal, o que nós temos falado aqui com vocês é algo que diz respeito à possibilidade da nossa liberdade. Aqui eu me refiro a essa liberdade interna, a essa liberdade psicológica. A verdade sobre você, a verdade do seu ser, a verdade de sua natureza divina. Isso é algo fundamental. Aquilo que nós denominamos minha vida, ou as nossas vidas, sem essa realização, é sofrimento. Alguns de vocês estão nessa procura, na procura de algo além desta programação, dessa condição, desse formato de viver, sentir e pensar da maioria. E há essa procura aí dentro, há essa busca aí dentro. É, na verdade, uma busca por Deus, uma busca por algo além do conhecido. E aqui, quando falamos do conhecido, estamos falando literalmente de tudo o que o pensamento abrange, de tudo o que a nossa mente conhece, tudo aquilo que a mente abrange, tudo aquilo que a mente conhece é algo dentro desse modelo conhecido. Aquilo que aqui nós chamamos de consciência mental ou consciência egóica. A nossa consciência, essa sua consciência é, na verdade, semelhante à consciência do resto da humanidade. Essa assim chamada minha mente ou minha consciência carrega tudo aquilo que estamos vendo na consciência humana. Será possível realizarmos algo além disso? Será possível encontrarmos algo além daquilo que nós conhecemos, daquilo que a mente conhece, daquilo que está sendo essa programação de vida ao longo de todos esses anos? Se você tem 20, 30, 40, 50 anos, 70, 80, será possível descobrirmos algo inteiramente novo? O que nós poderíamos chamar de uma vida real, uma vida livre dessa condição? E que condição é essa? É a condição da mente egóica. Por que usamos a expressão mente egóica? A mente que nós conhecemos, essa mente egóica, ela é, por natureza, separatista, egocêntrica, vivendo dentro de um padrão de egocentrismo. Assim, nossa vida gira em torno desse eu, desse mim, dessa pessoa que nós acreditamos ser. Assim, os nossos encontros aqui têm por propósito investigarmos essa questão da possibilidade de uma radical e profunda mudança nessa estrutura, na própria natureza e estrutura desta consciência egóica, que é a consciência humana. Ao longo de milênios, o ser humano vem sendo condicionado dentro dessa programação, dentro dessa condição de vida, de existência. O resultado disso tudo é essa infelicidade interna presente em cada um de nós. Então, há essa necessidade de algo além de tudo isso. Há essa urgente, premente busca ou procura de algo além desse tédio, desta solidão, desta ansiedade, desse medo,
dessa depressão, desses estados internos que nós conhecemos. Apesar de termos momentos maravilhosos em nossas vidas, uma boa parte de nossas vidas transcorre de uma forma muito delicada, muito complicada. Então, nós temos momentos de prazer, de satisfação, de preenchimento, em algum nível, dentro de uma determinada relação, num contato com objetos, com pessoas, com situações. Mas fora esses pequenos e breves momentos que nós até consideramos momentos de felicidade, a maior parte das nossas vidas transcorre numa enorme, numa extraordinária confusão, num grande peso, num grande sofrimento. Olhar para aquilo que somos agora aqui, observar todo esse movimento deste eu, desta consciência mental, desta consciência egóica. Isso lhe aproxima de uma visão de si mesmo que você nunca teve? Olhar para aquilo que se mostra aqui como sendo esse eu e ter essa possibilidade de soltar isso, de se livrar disso. Isso requer a presença desta morte psicológica, a morte da ilusão desta identidade que não é real. A morte da ilusão representa a morte do eu, dessa psicológica identidade que nós formamos ao longo de todos esses anos. Uma aproximação da observação do pensamento, do sentimento, da emoção, de tudo aquilo que pensamos, sentimos. Isso pode nos mostrar claramente esta condição de ilusória identidade, desse falso eu, centrado em seus desejos, motivos, ambições, inveja, medo, anseios, preocupações, temores de todo tipo. Se tornar ciente desse eu, do princípio dessa identidade egóica, desta mente egóica, desta consciência egóica. Se tornar ciente disso é se abrir à possibilidade de uma profunda e radical transformação. Entrar em contato com aquilo que se passa aqui e agora, com aquilo que se passa dentro de cada um de nós, vendo como temos funcionado, como estamos funcionando, o que é essa consciência egóica, o que é essa mente egóica. Descobrirmos a possibilidade de soltarmos isso de nós próprios, de permitirmos que isso desapareça. Isso é algo que representa a morte deste velho eu, desta ilusão, deste falso ego, desta assim chamada minha verdade, o que se constitui uma ilusão. Aqui nós estamos trabalhando com você a verdade do seu ser, consciência real, aquilo que de verdade é sua natureza verdadeira, que é a natureza divina, que é a natureza de Deus. É isso que estamos buscando. É isso que o ser humano vem buscando ao longo desses milhares e milhares de anos. Em especial, alguns estão à procura disso, de uma forma muito séria, com um profundo e verdadeiro interesse para descobrir a verdade, que é a verdade divina, que é a verdade de Deus. E se dentro de você existe essa procura por esta outra coisa, essa fala está sendo dirigida a você? Sim, há algo além da mente, há algo além do ego, há algo além desse eu, desta consciência egóica, desta consciência mental.
Aquilo que se constitui esse sentido de pessoa, de identidade pessoal, é algo que foi construído no tempo. Então, ao longo do tempo, essa identidade, que é o eu, surgiu. Ela aparece no tempo. Ela se constitui de tempo. Quando você tem uma experiência, essa experiência ela não termina, porque você registra essa experiência, adquire aquele conhecimento, e isso agora passa a fazer parte dessa estrutura, que é a estrutura do tempo. Então, as nossas ações, as nossas falas, os nossos comportamentos, nossas atitudes, toda a nossa resposta à vida, em geral, ela está vindo do passado, porque está vindo desta memória, da memória dessas experiências, da memória dessas lembranças, da memória destas recordações de tudo aquilo que ocorreu ou aconteceu conosco ontem. Nós não permitimos que isso morra, que isso desapareça. Adquirimos isso e isso começa a fazer parte dessa estrutura, que é a estrutura desta ego-identidade. Aqui o nosso encontro é para investigarmos essa ilusão, a ilusão deste eu. Aqui estamos investigando a ilusão desse ego, desta pessoa com a qual nós nos confundimos, que nós acreditamos ser nós mesmos. Aquilo que você diz eu se constitui de um conjunto de memórias, lembranças, recordações, algo que vem do passado e que, na verdade, te dá uma ilusória identidade, um senso de separação da vida, do outro, de Deus, ter uma aproximação de si mesmo, olhar para aquilo que se passa aqui e agora, ir além desta condição psicológica de sofrimento, de medo, de desejos, de contradições, de conflitos. Quando nós nos aproximamos e começamos a olhar para todo esse movimento interno dentro de cada um de nós, o que nós precisamos é aprender a olhar. Quando começamos a olhar, descobrimos e percebemos que isso que estamos olhando não precisa receber a ilusão de uma identidade, porque é só um programa, é só um condicionamento, é só uma memória, uma lembrança. Quando descobrimos que podemos viver livre desse sentido do eu presente, nessa experiência de pensar, sentir e agir, nós estamos diante de algo inteiramente novo, estamos diante da presença da realidade divina. Nesta realidade divina, que é a realidade de Deus, não há esse sentido do eu, tem a vida acontecendo. Sem esse elemento que separa, que divide, que julga, que compara, que avalia, que teme, que deseja, que está num estado de infelicidade psicológica, em razão de angústia, de depressão, de ansiedade. Então, essa vida livre do sentido do eu é aquilo que ocorre quando você começa a observar esse movimento interno dentro de você. Assim, quando nós tratamos aqui de uma aproximação da verdade sobre o seu ser, estamos falando da verdade do autoconhecimento. Assim, quando falamos aqui nesses encontros desta aproximação da verdade do seu ser, estamos falando de uma aproximação do autoconhecimento. É quando você conhece a si mesmo, é quando você percebe todas as nuances, é quando você percebe todo esse movimento interno de contradição, de conflito, de pensamento, de sentimento e emoção, quando você percebe, quando apenas percebe que isso é algo em você que está sempre procurando
se confirmar e continuar nessa ilusão de um eu presente dentro dessas experiências. O pensamento é uma experiência, a emoção é uma experiência, a sensação é uma experiência. Não precisamos colocar uma identidade nisso, e é o que temos feito. Quando há autoconhecimento, existe esse percebimento claro de que é possível uma vida livre do eu. Isso requer esta autoobservação. Esta autoobservação lhe coloca diante deste autoconhecimento. Então, esse momento é um momento de real meditação. Meditação não é fechar os olhos, em alguns momentos do dia, respirar de uma certa forma, se concentrar em algum tipo de pensamento ou relaxar o corpo para ter suas emoções aquietadas, acalmadas, através de uma técnica, através de um sistema, através de uma prática. Não, isso não é meditação. Isso pode ser de uma certa ajuda terapêutica, isso traz um relaxamento, isso traz uma certa tranquilidade emocional e até mental, psicológica. Isso pode trazer um certo relaxamento emocional, mas mesmo assim o sentido do eu continua presente porque ele não está sendo visto. Você não pode perceber o movimento do eu quando não há um espelho diante de você. E no viver, na vida, no movimento comum do dia a dia, dirigindo seu carro, conversando com as pessoas, no trabalho ou em qualquer uma outra atividade, você pode apenas observar o movimento da mente. E essa observação do movimento da mente te coloca diante desse espelho. Esse espelho é a relação com o externo e com o interno. Olhar para isso é constatar a verdade sobre si mesmo, neste autoconhecimento. Esse autoconhecimento presente, quando ele está presente, nos aproximamos da meditação. Eu tenho chamado de verdadeira meditação, de real meditação. Uma coisa que está presente agora, aqui, momento a momento. A cada instante você tem a oportunidade de observar a si mesmo. Esse observar a si mesmo é estudar a si próprio. É interessante tocarmos nesse sentido do estudo aqui. E é sempre assim que temos colocado. Não é estudar os livros sagrados, é estudar a si mesmo. É se tornar ciente desses estados internos de inquietude, de ansiedade, de preocupação, de desconforto psicológico, de infelicidade. Se tornar ciente disso, agora, aqui. Isso é autoconhecimento e isso é o contato direto com a meditação. Na prática, nesse momento. É sempre nesse momento, falando, escrevendo, tratando de negócios, trabalhando, caminhando. A todo e qualquer momento, você está sempre em contato com esse sentido de um eu presente, se deparando com o desafio que é a vida, que é esse movimento misterioso que ocorre sempre agora, aqui. O contato com isso é o contato com a autoobservação, com o autoconhecimento e com a meditação. A meditação real é estar ciente desse movimento da mente. Um pensamento surge, um sentimento surge, uma emoção surge, uma fala acontece, um gesto. O que quer que esteja surgindo, você se torna ciente disso. Apenas observa. Aqui, o elemento fundamental é o elemento da ausência do tempo psicológico para a real meditação na prática. O que eu quero dizer com ausência do tempo psicológico? O
que eu quero dizer com real meditação na prática? Real meditação na prática é no viver, no dia a dia, é aqui e agora. Não tem um momento especial para isso, como foi colocado. Se tornar ciente de todo o movimento interno do pensamento, do sentimento, da emoção, dos gestos, da fala, e assim por diante. Agora, aqui. E a não presença desse tempo psicológico é compreender que, quando o eu aparece, o eu é aquele que, ao observar um pensamento, ele quer rejeitar, ou ele se identifica com o pensamento e confirma ali uma identidade naquele pensamento. Quando você faz isso, quando você rejeita um pensamento, ou quando você se identifica com o pensamento, quando ele lhe dá desprazer, você quer se livrar do pensamento. Quando ele lhe dá prazer, você quer se identificar com o pensamento. Quando você faz isso, você coloca o elemento eu, que é o elemento do tempo psicológico, nessa experiência. Sempre quando o eu aparece, ele se separa para fazer algo com aquilo que vê. Isso é a presença do tempo. Eu quero me livrar disso. Aí está o eu, com o seu tempo psicológico. Ou eu amo isso. Aí está o eu confirmando uma identidade que está vindo do passado, que é só memória, lembrança, sendo esse eu apenas a ilusão de um pensador, dando identidade a um pensamento. Acompanhe isso com calma. Nós temos aqui no canal uma playlist extensa lhe explicando esse jogo, que é o jogo do eu dentro da experiência, que é o jogo do pensador dentro do pensamento, daquele que sente dentro do sentimento, daquele que está emocionado dentro da emoção, daquele que está observando, sendo um observador daquilo que ele está observando. Quando esse observador aparece, o tempo aparece. Quando esse pensador aparece, o tempo aparece. Aqui eu me refiro a esse tempo psicológico. Quando aquele que diz eu quero aparece o tempo psicológico. Quando ele aparece dizendo não quero, é o aparecimento do tempo psicológico. Então, está livre desse tempo psicológico. Está diante daquilo que surge agora, aqui, sem a presença desse tempo psicológico, que é a presença do eu, que é a presença do observador, que é a presença daquele que gosta e não gosta, daquele que busca e daquele que quer se livrar. Quando esse tempo psicológico não está, porque o sentido do eu não está, do pensador não está, do observador não está, do experimentador não está. Algo inteiramente novo se mostra. Então, esta é a presença do estado natural de meditação, porque a meditação é a presença da realidade quando o eu não está, quando não há mais o sentido de uma ego-identidade. O seu natural estado de ser pura consciência, a verdade divina do seu ser, é aquilo que está presente agora, aqui, quando o eu, quando o sentido de uma identidade egóica, quando esse pensador, esse observador, esse experimentador, é isso que representa a presença do tempo psicológico em nossas vidas. Quando isso não está, a realidade do seu ser floresce, a realidade da meditação está presente. Então, meditação real é agora, aqui, quando o sentido do eu não está,
Você está escrevendo, você está falando, você está trabalhando, você está tratando de algum assunto, e nesse instante há esta presença, há esta consciência sobre si mesmo, aqui e agora. Notem que isso inclui a verdade daquilo que eu tenho aqui chamado de atenção plena. Esta atenção plena é algo presente quando não há o sentido do tempo psicológico, que é o sentido de um eu presente dentro da experiência. Não é algo que você irá aprender com alguém. Não é algo que você irá estudar em um curso. É algo que você irá descobrir observando a si mesmo, tendo esse profundo e real interesse de olhar para todo o movimento interno e externo da vida, sem colocar esse elemento que é o elemento eu presente. Então, nesse sentido, esse natural estado de consciência pura, onde não há o sentido do eu, do ego, isso é real meditação. E é natural que isso inclua, dentro, esteja presente disso, um natural estado de plena atenção, sem esforço, sem qualquer disciplina imposta, sem qualquer técnica. É algo com o qual nós nos deparamos agora, aqui, e é isso que realiza esta transformação interna, essa transformação da consciência. E aqui, quando eu uso a expressão transformação da consciência, eu estou me referindo ao fim desta ilusória consciência mental. Nesse sentido, uma nova consciência está presente. Não é uma consciência antiga passando por um processo de transformação ou mudança, mas é essa consciência antiga, essa ilusória consciência, que é a consciência do eu desaparecendo, para uma nova consciência. Então, aqui estamos diante de uma real mudança num nível completamente novo desse corpo, mente, cérebro. Essa é a transformação desta consciência. O fim dessa antiga e ilusória identidade presente na experiência do pensar, do sentir, do agir. O fim para essa ilusória consciência mental ou consciência egóica, envolvida com todo tipo de complicação, de condicionamento, de problemas, de sofrimentos, de desejos, de medos, de aflições. Assim, a realização da verdade divina, que é a realização de Deus, é algo agora, aqui, se mostrando como sendo o seu ser, a verdade de Deus sobre você. Esse é o nosso assunto aqui nesse canal. Se isso é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Quero lembrar você, nós temos encontros online e encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso com aqueles que se aproximam. No caso, fica o convite para você, ok? Se isso é o que faz sentido, a gente se vê no próximo. Valeu pelo encontro. Autoconhecimento real não é introspecção, nem autoavaliação, nem autoanálise. Autoconhecimento é o fim da ilusão desse mim, desse alguém para se conhecer.